você vê que eu tô aqui. Você tem cachorro ou não? Você tem cachorro? O que você quer? O de 15 quilos ou esse pequenininho? Dá o cupom pra ele comprar. O pequeno? Pequeno. Então tá aqui, ó. Vai carregar no sacão, só acompanha. Carregar na viatura. Não, esse aqui, se eu soltar o Delari já põe no Mercado Livre. Já põe no Mercado Livre rapidinho. Se eu soltar, ele já põe no Mercado Livre imediatamente. Já entra lá com uma promoção especial. É ou não é, Derrite? Pô, parabéns, hein, você viu? A gente mostrou ali o... Sim, saindo daqui... É a base, né? É a base. A nova base, esse foi um projeto nosso de segurança no centro e centro expandido. Nós inauguramos ali na Estação da Luz, foi a primeira. Serão 11 no total inaugurados, como eu mencionei, no centro e centro expandido. E saindo daqui eu vou lá tomar um café com os policiais e acho que não tem necessidade de esperar o governador fazer solenidade. Já vamos abrir, a população já pode contar com esse equipamento. Olha aí, ó. O mais rápido já deu possível. ordem. Legal, hein? Não, o mais rápido possível. Tá fazendo inauguração e são também. condições melhores para os policiais também estarem ali atendendo a população, porque ali ele vai poder registrar um boletim de ocorrência, pode atender alguma orientação, uma dúvida que a população tenha. E dele não deixa de ser um cartão de visita melhor do que aquela viatura, que é a base comunitária móvel, que ficou tantos anos. É essa base que oferece proteção policial e é um ponto de referência para a população também. Nova York tem umas bases bonitas da polícia, né? Que é tudo bem legal. É legal porque dá acesso, facilita, né, Emílio? Você vê que tem uma base lá, primeiro que acho que intimida o bandido e também a parte burocrática. Você vai fazer um BO, tá? Para fazer tudo isso lá dentro? Não faz registro, boletim de ocorrência, mas é uma maior parte de orientação ao público. E não deixa de ser um ponto de apoio para esses vários policiais que estão aí na Avenida Paulista, na atividade delegada, na DGEM, que é essa jornada extraordinária que o policial cumpre essa missão, né? Então, é um ponto de apoio importante. Serão 11 no total, na Liberdade, Praça 14 Bis já está funcionando, Estação da Luz, a gente vai ter vários pontos aí de São Paulo. O Derrite, o Sami estava falando, ele teve lá no... Agora vocês têm um centro de inteligência ferrado, legal. né? É legal. Porque o crime acontece, é um estudo que você faz onde mais acontece o crime, né? Então, tem lugar para crime, né? Tem. O que é feito a gente tá usando... Hora e lugar? Sim, de acordo com o crime, não é assim, o Derrite pode me corrigir, mas pelo que eu entendi, tem lugares que são mais propensos em determinados dias da semana e horários. Outros, porque assim, eles fazem um mapeamento, então o cara, desde que o cara sai para cometer o crime, mas depois depois do crime para onde ele vai. Isso não tinha, isso não existia? Não, o que a gente procura evitar é que o policial saia com a sua viatura, com o seu parceiro, realizando um patrulhamento sem ter um estudo. Um objetivo, Exato. Então existe um trabalho de inteligência, esse mapeamento que o Sami está falando, no Centro Integrado de Comando e Controle, mas a Polícia Militar também já faz isso, e a gente coloca a viatura no local onde há a maior probabilidade do crime estar acontecendo. Qual é o objetivo? De acordo com o estudo que é feito do mês anterior. É evitar que o crime aconteça. Então, se eu coloco uma viatura onde há a probabilidade maior daquele tipo de crime estar acontecendo, e se é um crime de roubo de celular, então vamos colocar uma motocicleta da Polícia Militar. É roubo de veículo, então uma viatura 4 rodas. Não, aqui tem crime organizado, pode ter um roubo a banco, então vamos empregar ações especiais, a rota, os BAEPs, enfim. Então esse planejamento operacional de maneira inteligente, agora a nossa busca é pelo uso da inteligência artificial para isso, ela resulta no policiamento sendo colocado onde há a maior probabilidade que o crime aconteça, e a gente está experimentando aí a redução dos indicadores criminais. Tem um projeto piloto na Zona Sul de São Paulo, que a gente está utilizando um pelotão com drones. Reduziu 40% o número de roubos, porque em determinada avenida, em determinado horário, estava tendo roubo. Então os drones, eles sobrevoam esse local e o criminoso, quando vê um drone, sabe que é da Polícia Militar, isso inibe a atividade delituosa e os indicadores estão reduzindo. A gente vai investir bastante nisso também. Olha, eu posso puxar um assunto do momento aí, se vocês me permitirem? Estava vendo lá o Cabrinão, que eu gosto muito, entrevistou lá a viúva, né? A namorada, né? Toda essa história do aeroporto. Eu sei que você tem as atualizações, mas... Pô, Derrite, é assustador a gente viver, né, com essa situação no Aeroporto Internacional de São Paulo. A cena, ela está sendo remontada várias vezes. Não faz o menor sentido o cara pegar uma metralhadora, né? Fuzil, desculpa, um crime organizado no meio do Aeroporto Internacional. Isso tem que ser revisto de fato, né? Como é que são as atualizações? Olha, desde de quando aconteceu o assassinato desse indivíduo aí, que uma parte da imprensa fica chamando de empresário, mas é um criminoso, respondia por um duplo homicídio, ele era réu, né? Por um duplo homicídio que
acusado de ter mandado matar 2 integrantes do PCC. E essa história toda ela começa quando esse indivíduo de nome Vinícius Gritzbach, ele recebe cerca de 400 milhões de reais do PCC para fazer a lavagem de dinheiro desse recurso do tráfico internacional de drogas em criptomoeda. Em determinado momento ele dá um tombo lá, segundo investigações, de 40 milhões. Os criminosos foram cobrar ele. Inclusive ele foi para um tribunal do crime para ser julgado se deveria morrer ou não. Os criminosos que ficaram com dó dele, porque conseguiu enrolar os caras, devia ser bom de conversa esse indivíduo aí. Bico doce. Esses caras que ficaram com dó dele foram assassinados pelo PCC depois dessa ação. Então esse caso é um caso complexo e começa lá atrás, em 2021, que envolve, infelizmente, indícios de corrupção dentro das polícias. E todos que participaram de alguma forma e têm desvio de conduta serão severamente punidos por nós. Mas isso é um compromisso que eu faço, já fiz, porque a gente não aceita desvio de conduta. Policial tem que dar exemplo. E policial que se envolve com criminoso, ainda mais do PCC, tem que ser expulso das instituições policiais. Então, logo após o assassinato desse indivíduo, do Vinícius, primeiro que ele, não sei porque ele estava solto, porque ele estava respondendo por esse duplo homicídio, fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público, e é aí que ele passa a informar que policiais haviam procurado com a intenção de cometer a corrupção, enfim, de receber dinheiro dele, para não indiciá-lo nesse inquérito aí do duplo homicídio. Após isso, após o assassinato dele, nós fizemos o caminho inverso e já identificamos 2 indivíduos. Tem mandado de prisão contra 2 indivíduos. O Cauê, que eu divulguei lá numa coletiva... Tá preso, né? Não tá preso? A polícia tá atrás deles. Uma das suspeitas é que esse indivíduo aí... Nós pegamos 1 hora antes do pouso do Vinícius no aeroporto. Só para contextualizar, ele que ficou no aeroporto como olheiro de toda a cena, né? Na chegada dele, né? 1 hora antes do Vinícius pousar, ele já estava lá. Identificamos pelas câmeras de monitoramento mais as informações de inteligência que ele havia apontado para os atiradores no momento que o Vinícius estava um pouco à frente dele. Fizemos o caminho inverso, descobrimos 2 veículos envolvidos nessa operação. O Gol, que estava com os atiradores, nós encontramos abandonado. Próximo ao Gol foi onde encontramos o armamento. Eram 3 fuzis e uma pistola 9mm. O exame de comparação balística dos estojos já confirmou que aquelas armas eram as armas dos atiradores. Tem muito material genético no Gol, isso é importante. Por quê? Porque o laboratório de DNA da nossa Polícia Técnico-Científica é o mais avançado da América Latina, investimento nosso de 14 milhões de reais, e mais de 100 exames laboratoriais estão sendo feitos nesse momento para pegar o material genético do DNA. Só que como isso funciona? É um exame de comparação. Então vamos supor que o Emílio seja um dos indivíduos aí que a gente tem suspeita que estava no Gol, que é um do atirador. Tem que pegar um fio de cabelo do Emílio, algum material genético, um cotonete. Não tem banco aqui no Brasil ainda, né? Tem de quem está preso. Ah, tá. Então, se eu tenho algum indivíduo que tem... Lembra do acidente da Voipés, a tragédia? Sim. O que nós fizemos? Fizemos contato com o IML, com a Polícia Científica do Paraná, e eles coletaram material genético dos parentes das pessoas que estavam na lista do avião. E aí, por esse exame de comparação, a gente conseguiu comprovar que eram aquelas pessoas. Perfeito. É a mesma coisa, só que o Brasil não possui esse banco de material genético. A gente fez aqui, foi o primeiro estado a fazer, de todo o sistema prisional. Então, os 200 mil presos a gente tem. Já tem o restante da população, não. Até acho que é uma medida legislativa interessante, porque se tivesse o material genético, coletou lá, bom, é esse cara aqui, foi o Morgado que foi atirador. Mas tem uma série de suspeitos que estão sendo feitas essas comparações e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai chegar em todos, até porque a prisão desses 2 primeiros são de extrema relevância para que a gente possa continuar essa linha de investigação. Mas não pegaram ainda ninguém. Não, a gente conseguiu já o mandado de prisão. Na verdade, é prisão temporária por 30 dias. E a partir do momento da prisão desses indivíduos, um chama Cauê, o outro Matheus. O Cauê, a gente está oferecendo 50 mil reais, que é o valor máximo que a lei pode permitir, para quem puder trazer informações relevantes aí para encontrar esses 2 criminosos. Que coisa, hein, Derrite? Pois é, assim, agora resta saber quem são os atiradores, quem mandou matar. Isso aí sabe o que me lembra? Colômbia dos anos 80. Pois Narcos. Colômbia dos anos 80. E se a gente não tomar uma atitude severa, e eu não digo só aqui com a prisão, essas são imagens dentro do ônibus, onde os atiradores, esses aí a gente não tem identificação ainda. E se a gente não tomar uma medida severa, punindo adequadamente, e vamos supor que a gente prenda esses criminosos aí, não vai adiantar nada se eles não ficarem 30, 40, 50 anos presos. Sim.
O crime vai continuar compensando se a gente, eu volto a bater nessa tecla, se a gente não promover a reforma na legislação tão necessária para o país. Esse Vinícius mesmo já foi preso não ficou nem 2, 3 meses preso, já foi solto. Uma coisa delicada é o aeroporto internacional também, com todo respeito, né? Não é soltar os caras. Eu sei, mas o aeroporto acontecer isso em pleno dia. Eu sei que é difícil, né? Tem que ter uma estratégia contra terrorismo, é muito difícil você também se proteger, mas que precisa reaver também a segurança do aeroporto, não é possível. O cara entra lá, pega uma metralhadora e sai atirando. O aeroporto internacional é competência da União. Agora, o que a gente está fazendo é aumentamos o efetivo do policiamento na parte externa, que compete ao Estado. Mas eu acho que isso só acontece, elas tenho certeza, o Zuckerman, só acontece pela incerteza da impunidade. Exatamente. Se o cara que apertou o gatilho lá falar, a hora que eu matar um indivíduo no Brasil, eu vou ficar prisão perpétua, o cara não faz isso. É o que a gente estava falando. Falamos ontem com o Palumbo. Onde a gente estava falando. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte: precisa ter uma lei que o cara vai ficar 30 anos na cadeia e não tem boi. E vai ser 30 anos. 30. 30 anos, 30 anos. O Derrite já veio aqui da outra vez, ele trouxe lá o cara que voltou quantas? 10 vezes? Você lembra que você fez aquele mapa? A carreira criminal. O indivíduo ele foi preso 10 vezes pela polícia antes de cometer o latrocínio contra o Dr. Mauro Guimarães, delegado de polícia no Alto da Lapa. 10. Prendeu, soltou, vezes. Voltou, prendeu. Tem um caso pior ainda do indivíduo que foi preso pela 30ª vez. Caraca. Numa tentativa de assalto a carro forte com fuzil, mais de 1000 munições, colete da Polícia Federal, 30 vezes preso por roubo, e ele recebeu em 2015, em dezembro de 2015, um indulto humanitário para cuidar de questões da saúde. Humanitário. Então, parece criança com pai frouxo. Gente, vamos lá. O crime é uma atividade econômica, eu já falei isso várias vezes. O indivíduo que entra para a vida delitosa é decisão racional que ele toma. Eu vou entrar para a vida do crime, porque tem fatores que compensam, tem motivos que podem dissuadi-lo ou motivos que são incentivadores. No Brasil, o cara tem direito à audiência de custódia, que recentemente a gente viu o ministro Lewandowski comemorando o índice de 54% de soltura na audiência de custódia. Esses dias eu tive que fazer um vídeo na rede social com toda a educação, polidez, dizendo, olha, é inadmissível que 4 sequestradores que mantiveram um casal de 75 anos refém por 8, 9 horas no cativeiro em Itacoaquecetuba foram presos num belo trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. Eles são liberados na audiência de custódia. E o cara comemora ainda. E aí vem o ministro que deveria cuidar da segurança pública comemorar esse índice de solturas. Então, o governo federal hoje vive numa bolha, eles não têm a mínima noção e vão muito mal em vários temas, mas eu vou falar no meu específico, segurança pública. Apresentaram uma PEC lá da segurança pública que... Você estava lá? Infelizmente estava. O governador Tarcísio me convidou. E aí, o que você achou daquela reunião? O que os governadores falaram lá em off? A maioria foi contra. Teve até um encontro na semana passada do consórcio dos governos do Sul e do Sudeste. Todos os governadores são contra o texto atual da PEC, porque ela não atinge a causa do problema. A PEC ela muda o nome da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Ostensiva Federal e gera uma série de obrigações dos estados com diretrizes do governo federal. Ou seja, o governo federal não ajuda financeiramente a segurança pública, porque o repasse é irrisório. A gente recebe 50 milhões por ano, então dá para comparar. É claro que saúde e educação precisam continuar recebendo, mas segurança pública não recebe investimento quase que nenhum do governo federal, e São Paulo paga uma taxa de imposto que a União arrecada absurda, gigantesca, e a PEC não atinge a causa do problema. Daí eu, o governador Tarcísio, a gente ofereceu, fizemos a proposta ao governo federal: por que vocês não combatem as fronteiras? Por que o governo federal não cria o Sistema Nacional de Fronteiras, unindo as forças policiais estaduais? Porque o crime organizado, a maior fonte de receita deles é o tráfico e o tráfico internacional de drogas. Se nós não temos nenhuma fazenda aqui produzindo cocaína, vem da Bolívia, Peru e Colômbia. Que isso aí tá tudo ligado. Então, mas tem alguns governadores ali, onde o Brasil faz fronteira ali, porque é Colômbia, Bolívia e Peru. É onde lá que tem a produção, não é isso? É isso, e Paraguai de maconha, armamento, eletrônico. Então, mas tem alguns estados que mete ali uma polícia, não tem? Aí, é o governador, aí, né? Por ineficiência do governo federal, as polícias estaduais começaram a criar os DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiras, o BPFRON, que é o Batalhão de Policiamento em Fronteiras, mas o governo federal, se tivesse primeiro, o financiamento, que é o mais importante, segundo, um sistema, uma diretriz, uma coordenação para combater, a gente vai enfraquecer o crime organizado, que é a base da nossa estratégia aqui.
busca e captura das principais lideranças do PCC que estão na rua, inviabilizar a cadeia logística deles, principalmente pela rodovia, para evitar que chegue até o Porto de Santos, que é onde sai a droga, a exportação, né, o tráfico internacional de drogas. E o terceiro momento, esse muito importante também, impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Principalmente. E aí a gente fez um golaço hoje cedo, inclusive, com o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP aqui, o Dr. Paulo Costa, Dr. Ivan, os promotores do GAECO. Nós tivemos a primeira destinação. Em setembro a gente aprovou um decreto do governador, sugestão nossa para ele, para sequestrar, alienar os bens da lavagem de dinheiro do crime para que fossem revertidos para as forças de segurança pública. Ou seja, usar o dinheiro da lavagem de dinheiro do PCC para comprar viatura, para construir quartel, delegacia. Mas você não acha que é um negócio... Diz que agora também os caras estão na Amazonas, né? Diz que o Amazonas lá, os PCC, o crime organizado... Garimpo ilegal. Garimpo ilegal e passagem de droga, de arma. Diz que dominaram aquela região, né? É assim mesmo, Derrite? Eu conheço pouco, mas de ouvir... Não, você manja. Não, é que assim... Você sabe pra caramba, esse aí manja tudo. Pô. Não, é que assim, a gente tem bastante informação, mas é difícil falar porque é tanta coisa aqui. E eu estava falando do decreto da lavagem de dinheiro do crime e reverter para a segurança. Hoje a gente assinou o Ministério Público, isso é um acordo de não persecução penal, é a destinação de 10 milhões de reais de uma investigação da lavagem de dinheiro que a gente vai construir a delegacia seccional, uma delegacia seccional, viatura para a Guarda Municipal, para a Patrulha Maria da Penha, drone para a Polícia Militar. Foi o primeiro. Mas durante a semana passada, esse foi simbólico e eu não falei nem com a imprensa, e estou aproveitando aqui para em primeira mão publicamente falar, teve a condenação do Marcola na semana passada no grau de instância superior no Tribunal de Justiça, um acórdão. 3 desembargadores votaram, ele foi condenado, ele e a família, né, esposa, sogro, sogra, por lavagem de dinheiro, oriunda de um salão de beleza que faturava milhões de reais, ou seja, comprovou-se que era lavagem de dinheiro. Então, uma casa avaliada em 3 milhões de reais, mais 479 mil reais na conta em dinheiro, já foram destinados para reversão para esse fundo. Então, agora o grupo chamado Recupera SP vai leiloar essa residência. E é simbólico por quê? Porque é o líder da organização criminosa, retirando o dinheiro na veia do crime organizado e vai se revertido. Que é o DNA. Vai se revertido para a Então, mas isso aí também é a justiça, né? Você não acha que, porque a gente fala muito isso, a justiça solta. Não é toda a justiça, né? São alguns membros, alguns juízes que só... Não devia falar o nome desses juízes? Eu acho que... Porque tem juiz, porque quando a gente fala, não, a justiça tá aí, a gente generaliza e parece que todos os juízes ficam lá soltando, não é? E não é assim, né? Não é assim. E vou falar, Emílio, sério. O nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo é reconhecido no Brasil inteiro como o mais duro. Nós somos parceiros do TJSP, mas existe o princípio da independência funcional no Ministério Público e no Judiciário, que às vezes a ação de um juiz acaba formando a imagem de toda a instituição. Aqui em São Paulo, eu garanto para vocês, a maioria dos juízes estão comprometidos no combate ao crime organizado, a maioria dos promotores, mas acaba acontecendo um caso ou outro, como eu mencionei, esse do sequestro da audiência de custódia, que rapidamente foi revertido. O Ministério Público recorreu, o desembargador do TJ reverteu essa decisão, determinando a prisão desses indivíduos. Agora o trabalho é a gente encontrar, porque de uma vez que está solto, até achar, o cara consta como procurado. Tem um break. Tem um breakzinho? Então vamos fazer um break agora. Chegou o nosso... Olha lá, Boquinha. O Boquinha. Boquinha de break. Tenente Boquinha. Delegado Boquinha de intervalo. Tá impossível, viu, Derrite? Ele tá impossível. É o break do Reginaldo. Estamos aqui com o Derrite, hein? @Guilherme Derrite. Se tiver pergunta, manda @Programa Pânico. O secretário aqui está aqui conversando com a gente, o Derrite. Vai lá, Reginaldinho. Vai lá, Coalhada. Derride. Não, dá uma ração lá pro gordo que tá com fome. Vai pentear o cabelo primeiro, vai, o Coalhada. Tem um sacão de 15 quilos aí, o Coalhada escorrega e joga pra gente. Não consegue deixar eu perguntar. Já prepara a base, ela vai ser o primeiro boletim de ocorrência registrado desse inteligência. Pior que eu já comi os 15 quilos, já você nem viu, vacilão. Veio semana passada uma jornalista chamada Carla Albuquerque. Conheço ela. Ela faz um trabalho com o Nico e ela tenta desvendar alguns crimes digitais, principalmente quando saem da superfície da internet. Deep Web, Dark Web. Deep Web, Dark Web. E aí há pessoas fazendo ameaças a outras em nome de terceiros.
E pelo que ela falou, a polícia tem aprendido um pouco, ela tem ficado mais interessada e mais aparelhada. Como está a divisão de crimes digitais como um todo? E imagino que seja algo que sai um pouco do dia a dia do policial, né? Não, nós temos uma divisão dentro do DEIC, chamada DC Cyber, que é a divisão de crimes cibernéticos. A gente estuda a possibilidade de alçar, subir o patamar dessa divisão para que seja um departamento, uma diretoria, com um número maior de delegacias subordinadas a elas. Mas o que tem de inovação na gestão aí do Dr. Arthur Dian é o núcleo de observação digital. Nós criamos um núcleo de observação digital só para acompanhar esses crimes que acontecem. E assim, é algo, para quem não está acostumado, assustador. São grupos de jovens que estimulam adolescentes a se automutilarem, a cortar a cabeça de animais. São imagens muito fortes. Rede de pedofilia. Com aplicativo lá do Com aplicativo, com o Discord, que é uma ferramenta que, em tese, foi inventada para jogos online, para games. E esse núcleo de observação digital já deflagrou inúmeras observações, já evitou algumas tragédias de ataques em escolas. Só que isso a gente não divulga para não gerar um gatilho e estimular os criminosos a continuarem fazendo. Mas eu digo para vocês que esse núcleo de observação digital, e a Carla conhece muito bem, porque tem sido uma das parceiras. A grande vantagem, o que a gente fez? Trouxemos colaboradores, engenheiros de TI, ou até o que a gente chama de hackers do bem, que estão às vezes infiltrados nesses grupos para trazer informações para a gente. É isso que eu ia te falar. Nos Estados Unidos, pelo que eu vejo, é infiltrado. A maior parte do trabalho é você infiltrar agentes, porque senão você não tem como pegar. No Brasil, a lei, nem sempre você pode fazer uma emboscada pro cara, ou seja, alguém... Vamos falar que é um crime preparado, algo nesse sentido. E como que funciona? Aqui a gente tem algumas ferramentas e softwares de inteligência que fazem essa varredura, na Dark Web, na Deep Web, e tem também o acompanhamento dos policiais. Eu acho que é o primeiro do Brasil, esse núcleo de observação digital. Tá tendo um efeito assim, bem bacana. Em breve a gente vai ter a deflagração de operações resultantes dessas investigações, mas é algo assim que a gente está investindo bastante. A Delegacia de Crimes Cibernéticos, nessa divisão, tem feito um grande trabalho. Muitos crimes financeiros acontecem, né? Golpes, esse tipo de coisa, mas essa aqui, rede de pedofilia e de estímulo a adolescentes a cometerem crimes ultraviolentos, é o que mais preocupa a gente. Deixa eu perguntar um negócio para você, Derriti. Você acha... Se bem que hoje em dia a gente está monitorado o tempo inteiro. Não acredite você que você é livrão, porque você não é livrão. Você tá andando com essa bagacinha aqui, ó. Tudo que você fala. Tudo que você fala, tudo que você faz. Você acha que você vai chegar um dia que nós vamos chegar... Porque, por exemplo, na China todo mundo já tem um rostinho lá. Vocês já estão aqui em São Paulo... mapeando. Já estão, ó... reconhecimento facial. Na China, para vocês terem uma ideia, você chega numa loja, você vai comprar um bagulhinho. Aí o cara fala, dê um sorrisinho aqui que eu vou te dar 20% de desconto. Aí você dá o sorrisinho, ele quer o quê? Quer tua imagem, quer tua carinha lá. Aí eles falam o seguinte, se você atravessar a rua direitinho na faixa, você vai pagar menos imposto. Para quê? Para controlar você. Você acha que vai chegar um momento que todo mundo vai ser controlado dessa maneira, que nem agora a rede social, acho que não vai ter jeito, os caras vão controlar. Já é a próxima. É agora, dia 27. Vai ter agora. Dia 27 já vai estar todo mundo aí, ó. Todo mundo no... Aqui a legislação nossa aqui, ela é bem rígida com relação a isso. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela proíbe inclusive que as forças de segurança façam qualquer tipo de monitoramento como é feito lá. Lá o controle, ele é extremo, né? Porque lá, enfim... É um regime diferente do que a gente mas aqui é mais ou menos, já está indo pro caminho, né, bicho? O que a gente pode fazer é... Eu posso ter uma câmera fazendo reconhecimento facial, de acordo com a LGPD? Posso. Mas eu só posso utilizar informações daqueles que têm algum registro criminal ou estejam cometendo crime ou sejam procurados pela justiça. Essa é a minha trava. Que eu acho que é bom. Porque senão pode haver, se cair nas mãos erradas uma ferramenta de inteligência como essa... Já foi o caso do aeroporto, inclusive. O aeroporto é isso. É isso. A gente utilizou a ferramenta de inteligência, mas lá não tem uma câmera, um software de inteligência por trás. A gente teve que fazer como se fosse uma espécie de prints dos vídeos que tinham para fazer a comparação. E aí deu certo. O que nós estamos trazendo com a Muralha Paulista, que é o novo sistema de tecnologia, o software de inteligência,
eu faço o reconhecimento facial e rodo de acordo com o banco de dados daqueles que possuem antecedentes criminais, daqueles que têm mandado de prisão expedidos contra ele, para que eu faça um controle criminal e não um controle sobre a população. Então, mas a Muralha Paulista, você já pega o cara... Se o cara roubar o carro aqui, você pega esse cara saindo com o carro. Você já tem toda a informação. A ideia é essa, mas aí são 40 engenheiros de TI que estão trabalhando, desenvolvendo os filtros que a gente precisa. Porque a inteligência artificial, ela depende muito de quem produz o que quer ser extraído dela. Então, o que nós estamos fazendo com os engenheiros de TI? A partir do momento que tem uma arma de fogo, a câmera pode fazer a leitura e avisar o policial mais próximo. A câmera corporal do policial, a nova, né, que foi a licitação que nós fizemos, vai permitir que o policial faça reconhecimento facial, mas as câmeras da muralha, quando identificarem um roubo, vão avisar o policial que estiver mais perto. Tudo por IA, tudo inteligência artificial. Eu não preciso ter uma ligação 90 para avisar. O policial vai receber na câmera dele um alerta e no aplicativo, ó, esse carro aqui acabou de ser roubado. Você não tem medo disso, não? Não, acho que... Eu tenho medo disso. Medo do quê? Ficar controlado, de ficar manipulado. Você usa tecnologia, você não usar se a gente não usar, Emílio, fica pra trás. Você fica em desvantagem. Alguém vai usar, Emílio. O Emílio tá preocupado com a escalada. Fique na mão de um bandido ou da polícia? Alguém vai utilizar a tecnologia. Não, mas eu teria medo se eu fosse é o controle total da tua vida. Não, mas aí já é atividade criminal. Já estamos. O nosso... Mas você tá devendo, você tem que ter medo mesmo. E o controle, o nosso objetivo o que é? É controle da mobilidade criminal. Então, o cara tá vindo na rodovia Castelo Branco, transportando droga, qual que é a probabilidade dele passar num ponto, um caminhão pesando 10, 12 toneladas, com um veículo 4 rodas pequeno e 40, 50 quilômetros à frente, tá com o mesmo veículo. Ou seja, ele tinha que ter ultrapassado. Então, são alguns filtros que a gente está criando, e o controle da mobilidade criminal é para evitar, logo depois que o crime aconteça, que aumente a probabilidade de prisão por parte da polícia. Não tem nada a ver com controle social. Não, Esse eu sou contra. Não, eu entendo. Eu entendo o que vocês estão falando. O que, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Eu fico muito triste quando eu vou para os Estados Unidos e entro naquela máquina que o cara me vê pelado. Mesmo porque eu tenho um pintinho pequenininho. Triste. Triste. Ninguém precisa. Por quê? Vou explicar por quê. Vou explicar por quê, professor. Por quê? Não, sem piadinhas agora, que é sério. E você também deve pensar isso. Você vai na máquina, aqueles policiais lá todo, americano tem os policiais bonitos. Fala grosso. Você entra na máquina e você fica assim, né? Você põe a mãozinha aqui, ó. E aí vem aquela máquina. Te escaneia. E aí, te escaneia. Aí você fala, puta, bicho, eu tô aqui por causa do Osama Bin Laden. Por causa daquele filho da mãe do Osama Bin Laden que meteu o avião lá. Sim. Eu tô passando esse papelão. Tenho que tirar o tênis. Tenho que tirar, tenho que ficar pelado aqui pros caras por culpa do Osama Bin Laden. Aí eu penso comigo, pô, eu fiz direitinho. Eu fui lá, eu nunca fiz nada de errado. Eu tirei meu visto, eu paguei minha passagem, eu comprei em 12 vezes. Tá tudo bonitinho. Tem um cartão de crédito. 12 vezes é foda. E esse cara vem lá e fica olhando o meu pintinho. Humilhante. Pintinho amarelinho. É humilhante demais. Mas eu tenho muita humilhação para um ser humano, para um homem de bem. Você não acha? Trabalhou, né? Você não acha? Não, você não acha. Não concordo. Sabe você não concorda, né? Porque isso é um princípio do Estado Democrático de Direito, ou até do direito. Eu posso tolher um direito seu desde que o bem coletivo seja o bem maior a ser tutelado. Então, mas isso é meio canhoteiro, hein? Não é, imagina. Meio vacina. É bem conservador. Meio vacina. Não é. Eu prefiro proteger 500, 600 pessoas de um eventual atentado terrorista, a vida deles, o bem maior vida, do que o constrangimento por causa do seu... do tamanho do seu documento, entendeu? Então, acho que isso... Eu acho que... Surita. É o tic-tac. Ele tá sendo egoísta. Tic-tac. Ervilhinha Surita. Os caras chamam de tic-tac. Os caras falam, lá vem o brasileirinho tic-tac de novo, porra. Já vem o pingolinho. Os caras já conhecem pelo tamanho. Os caras já te conhecem pelo tamanho. Eu acho que o ser humano tem que ter o direito individual. Pois é, mas se lá nos Estados Unidos... Mas é um conflito, né? É um baita de um país desenvolvido. Os caras conseguiram destruir lá e derrubar as torres gêmeas. A gente precisa ter mecanismos. E aí sim, é como se fosse... Vamos pensar num grau muito menor. Uma abordagem policial. O policial que aborda e realiza uma abordagem policial,
a pessoa que está sendo abordada, se não for um criminoso, vai sentir em tese constrangida, mas o bem maior, bem público maior é proteger a população, retirar uma arma de fogo ou até eventualmente uma denúncia de que um veículo com as mesmas características que aquela pessoa estava dirigindo está passando. Então, o princípio do direito aí, quem tem que pensar, é que o bem público está acima de um bem individual, não tem jeito. Tem que ter segurança. De efetivo, óbvio, você com o governador já tiveram tempo e estão trabalhando. Quem falar que não melhorou, que não vê policiais na rua é louco, ou é contra vocês. Mas assim, qual é o número de efetivo hoje e qual é o ideal? Quanto falta para o ideal para você falar assim, agora a gente trabalha em paz? Nós, ao longo da gestão, o governador Tarcísio, a gente vai contratar 23.500 policiais. Inclusive, na semana passada, ele assinou o decreto de reaproveitamento de veteranos, que possibilita aos policiais militares aposentados virem trabalhar na administração, e para cada um que eu trouxer para o serviço administrativo, eu libero um para o operacional. Imediatamente são 2.340 no primeiro semestre do ano que vem, e no segundo semestre a gente completa os 5.000 policiais militares a mais nas ruas. Formamos agora em dezembro mais 3.042 PMs, formamos 4.000 policiais civis e tem mais um concurso de 3.500. Ou seja, 23.000 ao longo da gestão. Claro que tem aqueles que saem, mas isso vai ser histórico. Nenhum outro governador na história colocou 23.000 policiais ingressando ao longo de um primeiro mandato. Aliás, acho que nem em 2 mandatos teve alguém que fez isso. Só que não é interessante que a gente aumente demasiadamente o número. Não posso ter 200.000 policiais, porque é um princípio da gestão. Você arrasta a cauda previdenciária e o custo. Então a gente vai acoplar tecnologia para não ter necessidade de ter um efetivo tão grande. É isso. Boa. Ô, Derritão. Ó quem tá aí, o Mota, ó. Ó, de braços cruzados. Roberto Mota. Cruzados. Peito. Põe o microfone lá. O Mota vai fazer uma pergunta. O Mota que está no Pingos nos Is. Mota quer saber. O que manja de segurança. Mota manja muito. demais de Uma segurança. pergunta e 2 flexões. Fala, Mota, tudo certo ou não? Tudo ótimo. Tudo agora tranquilo? com o Derrite aqui é uma honra imensa. Toda minha, Mota. Eu queria perguntar ao Derrite. Derrite, parece que pela primeira vez nós estamos vendo, organizados em torno do Consulde, um movimento de governadores indo a Brasília reivindicar modificações na legislação penal. Isso para mim é histórico, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Obrigado, Mota. Um prazer estar aqui com você. Nós começamos isso no Sulmasp, né, com os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Trouxemos para o COSUD, os governadores abraçaram a causa, porque eles sentem na ponta da linha o trabalho das polícias e muitas vezes o sistema de porta giratória dos presídios. A polícia prende e logo depois o cara consegue a liberdade. Nós levamos isso para os governadores, fomos a Brasília já 2 vezes. Eu acompanhei o governador Tarcísio de Freitas na reunião com o presidente Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, e os governadores entendem que isso é prioridade, a alteração da legislação. Ninguém aguenta mais audiência de custódia liberando criminosos, visita íntima, auxílio reclusão, progressão de regime e a saída temporária que nós conseguimos aprovar e acabar com ela. Então, amanhã eu estou indo para Brasília, inclusive numa reunião com o deputado Hugo Mota, que deve ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados, uma reunião que ele vai convidar os deputados da bancada da segurança a participarem, para que a gente possa promover uma grande reforma no próximo biênio aí dos novos presidentes da Câmara e do Senado, e agora com o apoio dos governadores mobilizando as suas bancadas. Eu sou otimista e tenho certeza que, aprovando isso, o Brasil vai melhorar e melhorar muito na segurança pública. Como você disse, Mota, é a primeira vez que governadores assumem esse papel, esse protagonismo, junto com os deputados aí, porque isso é uma vontade da população, não tenho dúvida nenhuma. Boa. Você acha, Mota, que isso aí vai acabar um dia, essa progressão, esse esquema, essa moleza que bandido tem aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma, Emílio. Eu sou testemunha desse processo. Quando eu comecei a me interessar por segurança pública, não existia praticamente nenhuma voz contra esses benefícios e essas liberalidades. E eu conheci o Derrite quando o Derrite não era deputado ainda, mas já era interessado nesse assunto, né? A gente participou junto de um evento em Campinas em 2016, em que a gente falava sobre a reforma do sistema de justiça criminal como se fosse ainda um sonho muito distante, né, Derrite? A gente jamais imaginava que tantas vozes fossem se levantar, e a importância dos governadores, Emílio, isso nunca aconteceu. O governador nunca entrou nesse âmbito da legislação. E se você não cuidar da legislação, você pode, o Derrite me corrija se eu estiver errado, você pode botar um policial do lado de cada cidadão brasileiro, não vai adiantar nada, porque você prende o cara hoje, amanhã ele está na rua, né? Sim, que é esse que é o grande problema, né? Prende e solta. Esse que é o... Então, mas eu não entendo por que, porra, todo mundo sabe que é isso.
E chega lá e fica aquela papagaiada. Fica uma papagaiada, pô. Além disso, nós nunca chegamos no ponto que nós estamos hoje. Primeiro, São Paulo, acho que é nítido para a população, para todos, que a gente encarou isso como prioridade, o enfrentamento que nós estamos tendo com o crime organizado. E mesmo assim, acontece em casos como esse do aeroporto de Guarulhos. A certeza da impunidade é que leva um cara a pegar um fuzil às 3, 4 horas da tarde e executar um outro criminoso que seja, mas fazer o que ele fez. Então, não adianta... não tem medo. Não adianta as polícias fazerem um grande trabalho, o Ministério Público oferecer a denúncia, o judiciário condenar, se daqui a alguns meses o cara vai sair da cadeia. O que mais, Mota? Deixa o Mota. Cantinho do Mota. Aproveitar o Mota, que o Mota tá aí, pô. Cantinho do Mota, vai lá, Mota. O Mota tá aí, pô, não vamos aproveitar o Mota? Vamos, lógico. O Mota tá nos pingos, 6 da tarde aqui, na Pergunta no escurinho. O que mais, Mota? Eu acho muito interessante, Emílio, essas vozes, dentre as quais se destacam o Derrite e o governador Tarcísio de Freitas, apontando um fato que a maioria da população percebe, mas muitas vezes as pessoas não conseguem articular. Essa pauta que está sendo levantada como sendo a pauta de segurança pública atualmente, ela consiste, na maior parte, de medidas que vão na direção contrária do que deveria ser feito. Não existe nenhum país do mundo que combateu a sua crise de criminalidade diminuindo as penas. Não existe país no mundo que impediu as organizações criminosas colocando criminosos na rua. Está sendo realizada esse mês, se eu não me engano, salvo engano, um mutirão carcerário. Acho que o Derrite deve estar sabendo disso. É um esforço da justiça de colocar, rever até 500 mil processos para encontrar formas de colocar criminosos que estão presos nas ruas. A gente viu que o Estado brasileiro, é importante a gente colocar assim, tomou a decisão de praticamente liberar o porte de até 40 gramas de maconha. Presta atenção nessa expressão, porte de maconha, porte de até 40 gramas. De onde saiu essa ideia? Então, mas isso é ideia de jerico. Total. Aqui no Brasil tem muito jerico. Essa ideia aconteceu na Califórnia há 10 anos atrás e agora está voltando para trás. Já reverteram. Na Califórnia reverteu. Nós estamos copiando um negócio velho que já não deu certo. Um negócio que não deu certo e nós vamos copiar aqui. Até e se bobear, daqui a pouco o cara vai também falar um negócio do roubo lá que pode roubar até $150. que é ideia de jerico. Não, e o pior, Emílio, foi feito através de uma canetada do Poder Judiciário. Não existe no Brasil... é jerico. Quem assinou é jerico. Não existe no Brasil... Doutor Jerico. Você conhece o Doutor Jerico? Ele que assina. Você acha que não tem o Doutor Jerico? E aí tá prestigiando o crime organizado, porque quem vende a droga ilicitamente é o PCC. Então, enfim. mas isso aí não deu certo lá, né, Mota? Em lugar nenhum do mundo. Na Califórnia, no Oregon. Oregon chegou a uma situação catastrófica. Em Nova York, no Canadá, em nenhum lugar do mundo onde você aplicou essas medidas, elas tiveram esse resultado que se esperam que ela tenha. Agora, eu acho que o pior aspecto de tudo, e tem a ver com a presença do Derrite aqui, é a decisão de atacar a polícia, de criminalizar a atividade policial. Criaram essa expressão ideológica chamada de letalidade policial. Por que não falam na letalidade criminal? Por que não falam na letalidade jurídica, que acontece quando um criminoso é solto na audiência de custódia e comete crimes? Por que não falam que a polícia prende 100 vezes o mesmo criminoso? Então, isso aí tem a ver, eu não sei se o Derrite já falou sobre isso, quer falar, mas com essa loucura desse SUS da segurança pública, né? Sim. Não passa de uma tentativa de colocar o controle das polícias estaduais na mão do governo federal. Um governo que não quer acabar com a saidinha. Então, o que você pode esperar de um projeto como esse? Não, e querendo constitucionalizar algo que já existe na lei e eles não fazem por incompetência. Então, além dessas questões, teve o caso do sargento Roger Dias, lá de Minas Gerais, que foi assassinado por um criminoso que estava gozando do benefício da saída temporária. Então, da nossa parte aqui em São Paulo, a gente vai continuar trabalhando para aplicar tolerância zero contra o crime e graças ao fuzil, acabando aqui ao nosso bate-papo, eu vou lá abrir as portas da nova base, não precisa esperar o governador, vou lá tomar um café com os policiais. Boa, Derritão, fuzil vai junto. O governador me autorizou. Vamos lá, e a população já vai poder contar com esse equipamento a partir de hoje. Você manja, hein, Derrite? Eu gosto de você que você manja. Bicho é bom, meu. E não tem Mota, medo de obrigado. Tem o livro do Mota, o livro
do Mota da segurança. Livraria. O livro do Mota, como é que chama? Livraria do Roberto Mota, tem tudo lá. Hã? É A Construção da Maldade. A Construção da Maldade. Esse livro é muito bom, do Mota, põe aí na tela, para você poder comprar. Lá tem toda essa história dos canhoteiros. Você leu esse livro? Muito. Esse livro, Contexto histórico. Esse livro é um clássico para quem gosta de segurança pública. Ele trabalhou anos nessa área, né, o Mota? O Mota, ele fundou o Partido Novo e afundou. Fundou e afundou. Ele fundou, depois ele fechou. Aí ele pulou da barca. Ele pulou. Ele pulou do jet ski. Da maldade. Pulou na hora certa. Obrigado, viu, Mota? Valeu, Mota. Uma honra, obrigado. Mota, nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Grande, Roberto. Derrite, obrigado por você ter vindo. Que agradeço. Vamos torcer aí para que prenda aí os caras aí do... Pô, eu não sabia esse cara aí. Então o cara já foi preso. O cara que foi morto. Sabia? Que ele era eu achava que era um empresário. Não, bicho. É que eu assisto a Globo, meu amor. Você é louco. O cara ele era o lavável. Vocês ficam lavava em cripto. Vocês são da mídia extrema direita, eu sou da Globo, meu amor. Você é progressista. Tá como do crime, né? Tá como um empresário. Não, O cara quis dar golpe lavava dinheiro pro PCC. Pô, que pena, hein? Não vale nada. Tava Muito tão bem. bom, Derrite. Derrite conversou com a gente no Instagram, @Guilherme Derrite, para você seguir o nosso secretário aqui, secretário de Segurança de São Paulo. Obrigado, Derrite. Obrigado, e deputado federal. Valeu, Derritão. Obrigado, Derritão. Derritão. Show de bola. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldinho. Nem falou dos amigos. Vem pra cá.